Fala, meus nerdolas, meus tetos, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é uma Fienche, mas ok, né? Seu espaço pra falar de cultura pop e cultura nerd. Vamos falar do nosso querido Jorginho, nosso querido George Lucas, é ele mesmo. O que a gente vai falar? Bom, vocês estão sabendo que vai ocorrer a votação do conselho da Disney lá, né, nos Estados Unidos, onde os acionistas vão votar em pessoas para coordenar a Disney dos próximos 2 anos, correto? O CEO da Disney é o nosso querido Bob Iger, e ele está fazendo uma campanha aí bem pesada, porque ele tem uma ameaça nesse momento. Que é a ameaça que é? Nelson Peltz, que é um dos acionistas da Disney, quer a sua entrada no conselho. Tá, e o que isso ameaça o Bob Iger, minha filha? O Nelson Peltz tem visões um pouquinho mais, digamos, conservadoras, né? Quer dizer, ele quer, não no sentido conservador de direita, nada, não, ele só quer voltar que a Disney faça produtos para a família. O Bob Iger sabe que precisa fazer isso, apesar de não gostar, né? O Bob Iger é um cara de esquerda, Partido Democrata, já cansei de falar para vocês, é um cara extremamente de esquerda, mas ele sabe que a coisa desandou de um jeito dentro da Disney que não tem quase volta. Então ele tá tentando, né, se equilibrar ali onde ele pode, para que ele possa recuperar a Disney, assim como ele recuperou no começo dos anos 2000. Afinal de contas, ele quer, porque quer muito uma indicação para a presidência pelo Partido Democrata. Mas para isso ele precisa vencer essa batalha aí da Disney, voltar a fazer com que a Disney seja uma empresa que dê lucro. Não que não dê lucro, que seja tão forte e importante como foi quando ele entregou ela lá em 2000 e pouquinho, correto? O problema é o seguinte, o mundo mudou, as pessoas que fazem a Disney mudaram, as pessoas ficaram meio malucas, o identitarismo contaminou totalmente a sociedade, né? A cultura woke é um negócio real e que acaba contaminando os produtores de conteúdo desde lá da base, né? Desde os atores do sindicato até os altos executivos. E uma parte da população americana entrou em dissonância contra isso e reagiu, né? Fazendo com que a Disney fosse boicotada muitas vezes. E aquela história, né? Se você vende só para 50% do público, como é que você vai ter lucro? Não vai, né? A Disney tem que vender para todo mundo. Bom, dito isso, esse preâmbulo, né? Entra nosso querido George Lucas, que é o seguinte, George Lucas, vou começar. George Lucas é rico, né? Acho que ninguém é que nega, né? Não é riquinho, não, é bilionário. Foi por esse valor que ele vendeu Star Wars para a Disney. Sendo bilionário como é, George Lucas não tem as mesmas, digamos, necessidades que nós, réis mortais, temos. George Lucas não está pensando em pagar o boleto dele. George Lucas não está pensando no quanto ele vai gastar na televisão, nas prestações do carnê. Não tem isso na vida do George Lucas. O Lucas é um cara que ele se preocupa com coisas mais elevadas, que são o que os meus filhos, e quando eu falo de filhos, eu estou falando dos filhos genéticos, eu estou falando das propriedades que ele criou. Indiana Jones, Star Wars, por exemplo. O que vai ser dos meus filhos? E ele tem visto os filhos dele sendo muito maltratados nos últimos anos. Principalmente sobre a gestão de Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy é essa que ele mesmo escolheu para cuidar do legado dele. Então, existe uma relação de remorso, uma relação de amor, né, e uma relação de decepção de George Lucas. Então, Mafinha, concordo com você, acho que faz sentido o que você está dizendo. Muito obrigado. Mas, se ele tem esse tipo de sensação, por que é que ele fez uma carta, escreveu uma carta, endossando, né, para que os acionistas votassem na galera que o Bob Iger, né, ou no caso o mesmo conselho de agora, que o Bob Iger escolheu. Bom, aí a gente entra no campo da teoria e da análise das pessoas, tá? Não entenda isso aqui como uma coisa que eu tô cravando, que aconteceu, não, isso aí é só um papinho entre eu e você, como se a gente estivesse aí trocando uma ideia lá no refeitório, né, da fábrica, ou no intervalo da faculdade, é só um papo entre nós aqui. Vamos lá, vamos lembrar de uma matéria de 2015, quando o George Lucas estava ali, né, com o Despertar da Força sendo lançado, né, e sendo um sucesso financeiro, mas o George Lucas estava pistolaço da cara por causa do filme. A ponto dele falar que ele vendeu Star Wars para escravistas brancos. Foi essa a ofensa que ele fez. Uma puta ofensa, né? Você chamar os caras de escravagistas brancos, né, da Disney, é um negócio muito sério. E isso foi, assim,
anos depois dele vender, pouquíssimos anos depois dele vender, né? Claro que depois ele veio ao público, pediu desculpa, falou perdão pelo vacilo, mas, né, a gente sabe muito bem que ele fez isso aí porque pressionaram ele, né? Bom, pulamos para 2024, onde o Lucas lança uma notinha lá falando que para entender a Disney é preciso saber fazer mágica. E eu notei essa palavrinha aí e achei muito curiosa, porque é um vocabulário não utilizado por George Lucas. Eu nunca tinha visto George Lucas falar em mágica. Tá, tudo bem, a indústria dele lá, Industrial Light and Magic, né? E tem o nome mágica ali, eu sei, tá, tudo bem, eu não sou louco, né? Porém, a questão é o seguinte, não é um vocabulário que ele geralmente utiliza aí para falar sobre as coisas. Isso tem muito mais cara de vocabulário da própria Disney. A Disney, se pode reparar, todos os comunicados dela tem um negócio de mágica. Ah, porque é mágica, porque não sei o quê, entendeu? Então, assim, eu tendo a acreditar, tá? E isso, obviamente, eu não tirei essa informação de nenhum lugar, é uma opinião pessoal. Então você trate ela como opinião pessoal, não venha me encher o saco aqui e falar que, mas não é, não se tirou isso, é uma opinião. Eu não sou o William Bonner pra ficar dando, tô dando uma opinião, tá? Voltando. Eu acho que ele fez algum acordo lá com o Bob Iger, né? Onde o Bob Iger prometeu pra ele alguma coisa que ele quer muito. E é por isso que ele fez essa carta endossando. E o peso, obviamente, dele endossar o que o Bob Iger quer é muito grande. Ele é o George Lucas, caralho. Se até o George Lucas tá do lado do Bob Iger, quem que vai ficar contra? Né? Essa é o pensamento. Tá. E o que o George Lucas quer, Mafia, a ponto dele trocar o endosso aí pro Bob Iger? Bom, como eu disse no começo do vídeo, o George não é um cara pobre, né? Então não é dinheiro que ele quer. O que ele quer? Bom, ele quer que Star Wars, Indiana Jones, volte a ser respeitado. Que essas propriedades voltem a ser amadas, né, e respeitadas como elas foram anteriormente. E só existe uma possibilidade disso começar a acontecer, principalmente em Star Wars, que é a demissão de Kathleen Kennedy. Eu sei que nós estamos falando dessa demissão há muito tempo, tá? Mas você sabe também que ela tirou umas férias remuneradas, forçadas, né? A ponto dela por bater no escritório lá, acho que é lá em Los Alamos, ou como é que é? Em Burbank. Em Burbank, e os caras bateram a porta na cara dela. E também nós sabemos que o Bob Iger contratou uma equipe para fazer uma investigação forense nas contas da Lucasfilm dentro da Disney. Então eu acho, né, aqui, que a troca foi a demissão de Kathleen Kennedy. E eu sei que Kathleen Kennedy é muito próximo, ou era pelo menos, de George Lucas. Trabalharam juntos anos e anos, fizeram um monte de filmes juntos, tá, junto com o Spielberg. Mas eu acho que essa relação já azedou faz um bom tempo, tá? Acho que eles não têm uma boa relação há um bom tempo. E o Lucas se sente muito responsável, porque foi ele que indicou Kathleen Kennedy para cuidar do legado dele na Lucasfilm da Disney. Então, eu acredito que essa troca, aliás, esse endosso de George Lucas ao Iger veio em torno dessa troca da demissão de Dona Kathleen Kennedy. Uma demissão muito difícil de ser feita, provavelmente porque o contrato dela é um contrato muito complicado, né, muito difícil. Então, acredito eu que o Bob Iger já levantou todas as documentações e restrições a Kathleen Kennedy pela contabilidade da Lucasfilms e vai conseguir fazer um acordo para demitir ela. Vai acontecer isso logo? Não sei. Vai mesmo acontecer isso? Não sei. Essas coisas aí a gente está tratando de tretas corporativas que são tão complexas quanto tretas políticas, né? Então, assim, é um puxando o tapete do outro, é processo, é espião, tem de tudo nessa porra aí, tá? Então a gente só tá especulando através aí, obviamente, dos dados aí, pouquíssimos dados que nós temos. Eu acho legal focar sobre isso, ficar pensando sobre isso, porque isso influi diretamente na nossa vida, porque nós amamos Star Wars, nós amamos Indiana Jones, e a gente tem sofrido muito, cara, mas muito esses anos com esse pessoal que parece que odeia tudo que a gente ama. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de clicar no link aqui do Jonas Bressan, nosso querido professor de inglês, para receber aí, para fazer o curso de inglês mais amado do Brasil, né? E aprender a sair aqui do Bochil. E tem um curso do nosso querido Peter Jordan para fazer YouTube sem aparecer. Você fazer um YouTube aí com batatinha que eu tô fazendo, ou até muito melhor, né?
tipo Digo lá e tal, e aí, né, poder ganhar uns Carabiguai, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado pela atenção, a gente volta logo mais com mais OK Nerd, tchau, tchau.